existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Sejam muito bem-vindos ao Entre Amigos. Hoje vamos conversar com um artista, gente, essa voz maravilhosa aqui. Ele que descobriu que o seu grande propósito não se limita aos palcos, aos altares, mas ele também é cantor, ele é compositor, é pastor, é empreendedor, é um pai de família, servidor público, entre tantas coisas mais. Acredito que o título que ele gosta é o de servo de Deus. E ele tem dedicado então a sua vida a levar a esperança por meio da música, do talento que Deus deu para ele, da fé e do serviço ao próximo. Gente, então se prepara, porque hoje a nossa conversa vai ser muito inspiradora sobre chamado, sobre família e o verdadeiro significado de fazer a diferença na vida das outras pessoas. Sem mais delongas, porque hoje esse convidado aqui é um amigo, eu tenho um carinho, admiro demais o talento e a pessoa, o ser humano que ele é. Então me ajuda aqui já, pode revelar aqui com vocês. Seja bem-vindo aqui, Davi Fantasini. Fala, meu amigo! Meu Deus, que honra, Davi que prazer Fantasini. estar aqui, viu? Depois de muita história, muita coisa que a gente já fez. Rapaz, a gente tem história hoje, hein? E faz uns anos que a gente não se via, né? Sim. Não tanto. Eu te vi cantando aqui em Alphaville com o Osti. Sim. Lembra uma noite que eu fui lá te verdade, assistir? Verdade. E aí quando ele falou, o Gilson tá gravando um DVD, eu falei, bora lá. Subiu vamos lá com a assistir. gente, né? Poxa, só foi. faltou cantar essa voz verdade, maravilhosa. verdade. Davi Fantasini hoje literalmente aqui entre amigos. Amém. Aqui a gente sempre fala sobre música e empreendedorismo. Certo. Música porque a gente tem carreira, a gente ama o que faz, não tem jeito. Sim. Eu tenho, fora outras formações, a minha formação é musicoterapia. Que Então legal. eu sou um terapeuta que usa a música para ressignificar, para curar, para fazer o bem para as pessoas. E é empreendedorismo, né, Davi Fantasini, que todo mundo precisa É empreender. verdade. E é isso que a gente vai bater um papo hoje. Legal. Davi Fantasini, que honra ter você aqui. E antes de mais nada, queria que você contasse um pouquinho do Davi Fantasini antes, né, de ter esse grande nome, um dos maiores nomes da música gospel, um dos grandes nomes, né? Não é rasgação de seda, não, porque a gente que é música, a gente reconhece talento, né? Graças a Deus a gente tem essa humildade de saber, a gente vê isso em você, o que você carrega, não somente a presença de Deus, mas essa voz maravilhosa. Você tá doido? Davi, conta pra gente, quem que é, na essência, o Davi, antes de conquistar tantas coisas, que a gente vai contar Sim. muita coisa hoje. Mas fala pra gente inicialmente, quem que é esse Davi Na Fantasini? essência, eu acho que eu ainda, esse ano eu completei 51 anos, né? Olha só. E aí eu ainda tô me descobrindo. Por exemplo, me descobri recentemente como um bom gestor de projetos, né? Que Hoje eu fantástico. atuo como servidor público, Sim, né? Trabalho na Secretaria de Relações Institucionais, junto com o secretário Fantástico. Mário Trimboli. sim. E sou um dos que coordenam, né? Auxiliam na coordenação da Semana da Cultura Cristã, que acontece aqui em Barueri. Uma coisa Fantástico. muito bonita. Então, me descobri como um gestor de projetos, né? E junto com a equipe ali da secretaria, que é uma secretaria que foi criada para relacionamento da prefeitura com igrejas, algo super bacana, Que legal. inovador aqui na cidade, e algo que tem sido replicado em outras cidades também. Então, assim, tenho gostado disso também, né? Porque atuei como 17 anos como pastor, né? De uma igreja local, a mesma Qual igreja igreja, que Bola era? de Neve. Bola de neve. Nós somos eu e Apolo enviados em 2009 para Sorocaba para iniciar a Bola de Neve ali na cidade. Tinham 30 pessoas que já se reuniam no núcleo e ali, a partir do momento que a gente assume a igreja, se torna uma igreja e aí ficamos ali 17 anos, né? São muitas pessoas, uma né? vida, A assim. gente tinha uma média de conversão de 2.000 pessoas por ano. Então, a cada ano a gente tinha 2.000 decisões por Jesus.
né? Uma média aí de 300 a 400 batismos por ano. Então a gente trabalhou bastante, Gente, aconselhou muito casal, ajudou muita gente, plantamos mais 9 igrejas, né, ao redor, nas cidades ao redor, cuidava desses pastores. Então, muita coisa que a gente adquiriu. E eu fui parar, assim, na igreja, pastoreando, por um chamado de Deus mesmo. Eu, em 2009, tinha assinado com a Graça Music, né? famosa Graça Music. Para acompanhar Do o missionário R.R. R.R. Soares, que eu fiz por 3 anos. Foi uma honra acompanhar o missionário, um homem de Deus que eu respeito muito, aprendi muito com ele. E a gente viajava bastante fazendo as campanhas. A Graça foi antes da Line Records. Foi depois. Foi depois. Eu tô vindo de trás para frente. Tá. E aí, em 2009, eu assino com a Graça. E aí eu tô cantando na Igreja Avivamento da Fé, do pastor Dejair e da Marli Silvério, aqui em Osasco. A convite do Júnior Camilo, tecladista, produtor, Camilo, fantástico. que sempre trabalhou com o Wesley, né? Sim. E aí, tô lá cantando, tive um problema... Pregador Lu, né? Tantos Isso, outros. Pregador Lu. E aí, tô cantando, tive um problema nas pregas vocais, travou a minha voz, e ali eu não consegui cantar mais. Que ano que foi isso, Davi? 2009. 2009. Fui procurar um ambulatório da USP para profissionais da voz. E aí, o médico descobriu, fazendo exames com vídeo, né, que eu tinha um tumor, um pequeno cisto nas pregas vocais. Meu Deus. E era devido ao quê? Um cisto, um tumor congênito, cresceu lá, apareceu. Uau. Sabe essas coisas? E aí, não tinha, agora tinha. E como eu faço um canto de alta performance, né, muitos anos estudando técnica, então eu aplico muita pressão nas pregas vocais, né? É um canto de muita pressão, sempre gostei, né? Então eu gosto de cantores que têm pressão, né? Não uso muito aquela voz soprosa, gosto de voz de pressão. Então, Cristina Aguilera, né? Sim. Sabe? Galera de pressão. Stevie Wonder, né? Canta na voz de peito mesmo. E aí, como eu faço, o esforço muscular é muito grande, a pressão nas cordas vocais é muito grande, então ele fistulizou. Pode ser, de repente, isso pode ser um dos motivos, não? Não, porque é um cisto, é algo congênito. Não era um calo. Tá. Né? Porque quando eu... de forçados pode gerar um calo, mas o cisto não, ele é congênito. Não é um... Nasce... não foi uma lesão. Tá. Foi um pequeno tumor mesmo. Uau. Que ele desenvolveu. E aí, nunca tive problema. Aí, de repente, eu comecei a sentir pigarro. E esse pigarro já era o cisto que ele, por causa da pressão, ele fistulizou e saía um pus, né? E aí o médico falou, olha, cara, é congênito, ele nasceu aí, ele estava aí escondido, você nunca... Ele inchou. E aí, cirurgia laser é a única solução. Você fez a pedaço, ia ter que fazer. 8 meses. Ia ter que fazer. 8 meses de tratamento de fono. Foi aí que eu procurei o Rina, né, o apóstolo Rinaldo. Aí ele falou assim, cara, Deus quer que você vá pastorear. Pendura a chuteira, para de cantar. Eu falei, não posso. E aí fui teimoso. E aí eu tinha algumas igrejas ainda para cumprir agendas, né? E aí era assim, o cisto, quando eu cantava 2, 3 músicas, na quarta ele inchava, aí travava. É igual quando você põe o dedo na corda do violão, ela não vibra, né? Então é isso que acontecia com minhas cordas vocais. E aí acontecia que a voz não saía. Então a banda improvisava, a igreja cantava, fazia qualquer coisa, inalador para poder desinchar. E o Espírito Santo me perguntando, Davi, tu me amas? E a minha resposta sempre era assim, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. E aí decidi assumir a igreja, né, pela dor. Não fui por escolha, foi Deus que me arrastou mesmo. E aí, 8 meses pastoreando, cuidando da igreja, entendendo que ali era o meu lugar, né? Com alegria. Eu tô curioso para saber do milagre. Fui fazer o último vídeo para cirurgia, o médico disse, olha, não tem nada. Sumiu. Meu Deus. Não tem mais nada. Então, assim, hoje eu tenho um refluxo por causa da bariátrica que eu fiz, que causa um edema, causa queimação nas cordas vocais, mas nada mais do que isso, assim, pigarro só. Gente, o programa Entre Amigos é legal, porque até eu, que eu conheço o Davi já há alguns anos, eu não sabia desse testemunho. Que fantástico. E a gente, Davi, aqui no Entre Amigos, a gente procura trazer pessoas, amigos, claro, mas pessoas que têm uma história real, porque a gente sabe, né, que
a palavra ela pode até, quando a gente fala algo, pode até incentivar alguém a mudar de vida, mas um testemunho, Com ela certeza. gera transformação. Com certeza. E eu tenho certeza que o pessoal de casa hoje vai se deliciar com esse testemunho, com essa história linda. Davi, mas vamos lá, ó. Vamos voltar um pouquinho lá, da onde que o Davi veio, na sua infância, quando que você começou a cantar e falou, gente, eu sei cantar. Quando que começou essa história 22 anos de idade que eu descobri que eu cantava. Com 22? 22 e anos. com criança? Criança, com 5 anos eu comecei a fazer violão clássico. Violão clássico. Com 5 anos. Você já tocava violão com 5 anos? Então, com 5 eu entrei no curso, e aí a professora disse, não, ele é muito novo, e aí eu fiz flauta doce até o 7, com 7 eu peguei o violão e comecei a tocar peças eruditas no violão, né? E aí, com 15 eu já tocava Vila Lobos, peças eruditas bem complexas, lendo partitura, tudo. Como um instrumentista? Como instrumentista. Até então você não arriscava tocar e cantar? Não, eu nem imaginava que eu cantaria algum dia na minha vida. Eu não sabia disso. Não. Que história linda, cara. Aí com 18 anos eu descobri o saxofone. É isso que eu ia te perguntar. Saxofone, porque eu já vi você tocando. Sim. Toca muito bem, assim como canta, toca muito bem. Como que surgiu o saxofone na sua vida? Então, o sax veio por causa da flauta doce. Por causa da flauta doce. A flauta doce é o mesmo registro, né? Então, quem sabe a digitação da flauta doce é a mesma digitação do sax. Do sax. E aí eu me apaixonei pelo instrumento e aí falei, poxa, vou estudar. Aí meu pai comprou um sax do meu professor, fui estudar no Conservatório Dramático de São Paulo, no centro ali de São Paulo, no antigo Mapping. No centro ali de São Paulo, no Paissandu. E ali estudei por um ano, depois fiz o ULM, Universidade Livre de Música, no Bom Retiro. Uau. Fui estudar sax com a Paula, que era da Jazz Sinfônica, da Orquestra Jazz Sinfônica do Estado. Já começou só com grande, com nomes grandes. E nem imaginava que eu cantaria um dia na minha vida, só instrumento. Aí, um dia eu estava na Renascer, já, na sede, um cara lá de apelido Piolho, me conheceu, falou, cara, você é músico? Sou. Você toca baixo. Pô, vou montar uma banda de reggae. Vamos pro ensaio? Tá bom. Quando eu cheguei com o baixo, ele falou, olha, eu arrumei um baixista, bom. E aí você faz back vocal? Eu falei, cara, eu não canto. Qual que era o nome da banda? Não, nem lembro, não tinha nome ainda. Tá. Era o primeiro ensaio, assim. E aí... Lá na Renascer da Lins? Lá isso, da Lins. E aí fiz o ensaio, fazendo back vocal. Minha voz era horrível, mas eu tinha toda a concepção de harmonia. Porque eu já estudava harmonia funcional há muitos anos. Então eu escrevia partitura, estava totalmente preparado. Já. Então com 18 anos eu já tocava sax, né? Toquei na Filarmônica da Ebenezer da Língua Brasileira. Mas uma pergunta, você era afinado? Você tinha afinação. Conseguia mas o timbre era ruim. Imitar as notas? Sim, sim. Mas o timbre era muito feio. Tá. Meu timbre era horrível. E aí terminou o ensaio, o cara falou, olha... Não me leva mal, sua voz é horrível, nunca mais canta na sua vida. Olha só, qual que era o nome dele, você não lembra? Piolho. Piolho, se deu mal, Piolho. Eu encontrei ele uns anos depois. E aí vocês lembraram dessa história? Que ele veio e falou assim, cara, fui eu que incentivei você a cantar. Falei, tá bom. Realmente, se não fosse ele, eu jamais talvez teria cantado. Caramba. Aí no dia seguinte eu acordei, eu era aluno de guitarra do Silas Furtado, do Kadosh. Na época o Kadosh tinha uma escola, né, Basílio da Cunha, né? Sim. O Silas, o Ted, o Bal davam aula ali, o Edson Gadelha. Eu era aluno deles. Olha que Estudava legal. música, passava o dia inteiro com eles ali na escola. E aí, o Silas me ligou, falou, Davi, descobri uma professora de canto incrível, Irene Bentley. E ela abriu uma vaga para aula em dupla. Você quer fazer aula junto comigo? Falei, eu quero. E aí, fui estudar canto. A Irene hoje, até onde eu sei... acredito que ainda seja, ela é coordenadora do curso de canto da Universidade Federal de Brasília. É uma pessoa, assim, incrível, acima da média. E aí eu aprendi muito com ela sobre anatomia. Você fez aula junto com Silas? Ele fez um ano, ele fez um mês e parou. Tá. Eu fiz 1 ano e meio. E continuei durante 1 ano e meio. Aí depois fui estudar com o Isabê. Isabê, maravilhoso, né? Um dos maiores Nesse meio né? tempo, a gente... eu já estava na Renascer de Perdizes com o pastor Birajara Crespo. Sim. Fazendo louvor, né, líder de já louvor. Estava, então, já pondo em prática as aulas. Tocando. Tocando. Líder de louvor, mas tocando, assim, líder que organizava o louvor. Tinha uma banda, quem cantava era o Fernando, o Pio. E aí, em 94, me aparece um cara chamado Rinaldo,
com um projeto de evangelismo para surfistas. E aí o pastor falou, ó, vocês vão se ajudar. E aí eu perguntei o que surfista gosta. Ele falou reggae. E aí a gente começou uma banda de reggae chamada Praise Machine. Boa, e aí nasce o Praise Machine, quero nasce o falar Bola sobre de isso. Neve, na Igreja Renascer de Perdizes. Então, guarda essa informação. Então, primeiro você participou da formação inicial do Praise Machine. E a gente que começou na minha casa. Você tá doido. Então, gente, ó, tem muita gente que tá assistindo a gente que já sabe, né? Praise Machine foi uma banda. Inclusive, Doninha, né? Doninha foi baterista. Foi baterista. Muitos anos. Então, o pessoal já sabe, que não sabe, depois procura lá. Praise Então, Machine acabei de descobrir essa informação que eu não sabia, tá? Primeira banda de reggae do Brasil. E aí, do Praise Machine, que você foi vocalista no então, início. a princípio eu não era, eu tocava violão. Você tocava violão. Tocava violão e fazia um back vocal, abria a voz pro Fernando. Quando a gente foi gravar o primeiro disco, que é o Toque, que tem aquele e mexe, mexe, mexe comigo, Sim. e mexe, um samba reggae. Aí eu conheci o Gera, né, que fazia jingles, gravava para bandas gringas, tal, baita de um produtor, o Gera. E fui trabalhar com ele, e aí ele gravou o primeiro disco do Praise Machine, né, um disco de reggae pop, Então, o primeiro muito CD à foi frente dele. do tempo, assim. Mas você gravou, eu lembro da sua voz. Isso. No Aí, Praise quando Machine. foi gravar, as músicas estavam difíceis de gravar, e algumas Tá. coisas o Fernando não conseguia fazer. Como eu estava estudando, eu Cara, que conseguia fantástico. cantar. Sim. Foi aí que eu descobri que eu cantava, gravando com o Praise Machine. Você acha que muitas vezes tem a ver o cantor que tá iniciando a carreira como cantor, mas ele não gosta da voz dele? Você acha que isso pode influenciar também? Pode. Ele precisa, primeiramente, gostar da voz, ouvir a voz e gostar da voz, O para timbre poder ter uma é carreira? construído, né? Você constrói o timbre no crânio, né? Então, eu tô gravando agora não é um curso de canto, mas são 3 pilares de canto que chama Cantando 3-2-1. Legal. Né? E aí o Cantando 3-2-1 são os 3 pilares do cantor, que é respiração. Então todo cantor tem que dominar a técnica de respiração diafragma intercostal. Articulação, porque as pessoas precisam entender o que você está cantando. E ressonância. Né? Então uma das coisas que eu falo nesse curso que eu estou lançando agora, mês que vem, é a questão de registro. Né? Então as pessoas têm técnicas para a voz de peito. E, na verdade, a voz de peito, voz de cabeça, voz oral, ela tem a ver com a tessitura. As notas graves vão soar no peito, as notas agudas vão soar na cabeça. Sim. Você só tem que estudar e ter técnica suficiente para não ter quebra na troca dos registros, né? Entender o instrumento que é você, né? Que é E perfeito, aí, assim isso como o sax, como é um instrumento. É Isso eu fui entender muito bem com a Irene, porque a gente estudava com livros de anatomia. Olha, então ela abria o livro, eu até lembro até hoje que era aqueles livros em 3D, que a página levanta assim, e ela me mostrava, olha, aqui ressona isso. Então você entende aonde você tem que direcionar o som dentro do crânio. Você acha que isso é um diferencial, Davi? Com certeza. Do cara que é profissional, quer ser profissional, é um diferencial. Além do canto, técnica, enfim, ele estudar anatomia, entender do instrumento. Precisa, é um instrumento. Né? Então, por exemplo, igual o violão, você tem que saber onde bater. Aqui vai ter um timbre, na boca vai ter um timbre, aqui vai ter um timbre. Então, você precisa saber timbrar a sua voz conhecendo um instrumento. Então, você timbra o violão usando a mão também, né? Dependendo de onde você bate a palheta, o timbre vai ser mais grave ou mais agudo, né? Então, a voz é a mesma coisa. Você precisa conhecer o seu instrumento para você poder timbrar a sua voz. Você precisa ter técnica de respiração para manter a qualidade de ar. E você precisa entender a articulação de cada palavra. Perfeito, já estou curioso para esse curso, gente. É muito legal, porque ele é muito prático. Uma coisa já que tá assim... pronto já, não? Tá pronto. Tá pronto? Subimos para o Hotmart agora, essa semana. Maravilhoso. Então, vocês já estão na melhor hora, gente. Primeira mão. Eu também vou adquirir o meu, tá? E eu sou muito objetivo, assim, eu sou uma pessoa muito objetiva. É prático, é educacional? É muito prático. Pô, a pessoa tem que entender muito para saber o que você está falando ali. Não. São 30 aulas... que é rápido, 30 aulas de 5 minutos. Fantástico. Eu falo, olha, é isso, estuda isso. Se o cara estudar cada exercício daquele por uma semana, se ele se dedicar naqueles exercícios que eu entrego, é a base para ele mudar o jeito que ele canta. Ô, gente, agora a gente tá na era dos afiliados, né? A era dos afiliados. Aí todos os afiliados, aí cantores, professores. Você não tem seu curso? Não ficar tristinho, não. Agora você pode ser afiliado do curso Davi Fantasin. Inclusive, eu também gostei. A gente vai trocar uma ideia muito depois bom. Aqui. Davi, volta um pouquinho lá que eu ainda tô curioso.
pra saber a emoção que foi gravar a primeira música com o Praise Machine. Então, foi uma descoberta, né? Porque eu não imaginava que eu seria esse cantor, eu não imaginava que eu tinha os agudos que eu tenho. Então, eu fui me descobrindo como Curioso cantor, isso. né? Então, fazendo aula, gravando o disco do Praise e a Irene me ajudando muito. Depois fui estudar com Isabê e aí sempre gostei da Black Music, né? O que eu sempre escutei. Então, eu cresci escutando Whitney Houston, Earth, Wind and Fire, Stevie Wonder, né? Também da música gospel, Milad, Grupo Logos, Prisma, Ademar de Campos, Asaf Borba, né? Então, João Alexandre. Então, sempre escutando música de muito boa qualidade, né? E aprimorando. Então, foi muito legal descobrir que eu cantava, cara. E eu descobri, porque eu era o gordinho, né, da turma, né? Então, eu era muito tímido. E na música, quando eu descobri que eu cantava, e que eu cantava muito bem, era meu superpoder, né? Então, quando aquele gordinho subia no palco e tirava a roupa do Clark Kent, ele virava o super-homem, né? Que legal. Era assim que eu me sentia. Pessoal de casa aí, agora, né, o Davi já tem uma carreira já agora magro, mas antes o Davi era outra pessoa, né? 150 quilos. 150 quilos. E aí você teve uma passagem também no reality show, No Fama. muito famoso da Rede Globo. Isso mesmo. Como foi essa experiência, cara? Então, foi muito interessante, porque uma amiga, a primeira e a segunda edição foi por indicação de professores de canto, porque eles queriam pessoas que estavam estudando, pessoas já com bagagem. Então, uma amiga me indicou, falou, olha, minha professora tem esse canal para você ir lá e fazer o teste. E eu não quis ir. Porque eu sempre fui muito focado na igreja, né? Eu sempre tive muita clareza. Você já tinha carreira já cantando, já tinha gravado o primeiro disco. Você já viu, cara, eu canto e já tinha segurança. Já. Eu sabia, se eu for, é pra ganhar. É pra ganhar. Já era o Davi Fantasia. Já era o Davi. Eu já tinha passado no Praise Machine, já tinha o primeiro disco, que é o Amigo de Deus. Ah, você já tinha gravado o Amigo de Deus. Já, Amigo de Deus, já. Que fantástico. Fama foi 2002, o Amigo de Deus saiu em 2000. Que 2001. Fantástico. E aí, eu já tinha participado de um quarteto chamado BR4, né, que é um quarteto baseado no As Yet, Boyz II Men, essa black music de quartetos americanos, né? Que legal. Fez muito show. Então, assim, eu sou da opinião de que o músico ele tem que trabalhar. Então, eu não sou da opinião de que eu só canto música. Já cantei na noite, já fiz jingle, tem muito comercial aí na televisão que foi que eu gravei, Coca-Cola, Toyota. Que legal. O músico tem que trabalhar. Então, desde que ele mantenha uma conduta de acordo com o que ele crê, tá tudo certo. Com isso, ótimos músicos que tocam na noite, que tocam banda sertaneja, são casados, têm testemunho de vida e estão trabalhando e ganhando dinheiro deles. Tudo certo. Tá tudo certo. E lá dentro do Fama, de estar na Globo, de Brasil inteiro te enxergando, como foi essa experiência, Davi? Então, lá dentro a gente não sabia o que acontecia. A gente ficou trancado 40 dias numa casa, sem TV, sem jornal, sem revista. Então a gente não sabia o impacto, né? A gente foi descobrir quando saiu. Eu lembro que logo que acabou o programa, eu saí na semifinal, e hoje eu falo abertamente que eles mudaram as regras do programa para eu não ganhar. Porque eles queriam que o Marcos Vinícius ganhasse, porque era menino de rua, não conhecia a mãe, era a Semana do Criança Esperança. Era uma história que vendia, tá tudo certo, eu não sou revoltado, porque é um programa de televisão. Sim. Então tinha que ter o apelo emocional, tal. E entre um gordinho feliz da vida ganhar e o menino sofrido, com uma história de vida sofrida, ganhar, fazia muito mais sentido o menino sofrido ganhar. Tá tudo certo. Bom. Então, a gente não sabia. Aí quando saímos do programa, eu lembro que foi dormir em casa o William, o Felipe e o Thiaguinho. O Thiaguinho participou contigo nessa mesma... Participou, ele saiu uma semana antes de mim. E aí, a gente falou, vamos testar se a gente tá famoso mesmo? E o Thiaguinho também saiu, né? Saiu antes de mim. Saiu antes de você. Saiu antes de mim. Um sábado antes. Ele saiu um sábado e eu saí no outro, na semifinal. Uau. E aí a gente foi testar, a gente foi pro shopping, no Center Norte. E aí foi uma loucura, que a gente descobriu que a gente tava famoso mesmo, não dava pra andar no shopping. E aí a gente foi assistir o Exalta numa casa de samba lá em São Paulo, Terra Brasil, acho que é.
E ali eu apresentei ele pro Péricles, dali veio Que o convite legal, para ele entrar cara. pro E Exalta. você ficou amigo do Thiaguinho, então, Sim, depois a gente do Fama, você muito, ficou a gente amigo ficou dele. 40 minutos, 40 40 dias trancado dias lá dentro, juntos. ficou bem amigo. Que legal, E cara. aí ele veio e falou assim, cara, pô, o Péricles me chamou pra entrar no Exalta, mas eu não quero fazer carreira solo. Aí eu falei Que pra ele, cara, não coisa. faz isso. Porque você tá famoso agora, você tem 15 minutos de fama. E o Exalta foi uma escola pra ele, Entendeu? Eu fantástica. falei, o né? Exalta tem carreira. O Exalta tem o que todo artista precisa, agenda. O músico vive de trabalho. De trabalho, Ele não exato. vive de fama. Uhum, sim. Nem todo mundo que é famoso ganha dinheiro. Nem todo mundo sabe transformar fama em dinheiro. O Exalta tinha agenda, que é o que mantém a vida do músico profissional. Falei, entra no Exalta. Vai ser bom para o Exalta, porque é um cara novo, com novas Sim. composições. Vai ser bom para você, que você vai ter trabalho. Quem sabe você não faz o Exalta voltar, né, pra mídia, que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Eu falei, daqui uns 5 anos, quando o Exalta estiver bem, você sai e lança sua carreira Cara, solo. que história linda. Você E tá foi doido. exatamente o que ele Pô, fez. gente, eu admiro demais. O Thiaguinho é uma voz muito Sim. linda, as músicas dele, né? Muito bom, músico maravilhoso. Hoje a gente vê a forma como ele cresceu, né? Muito. Depois que ele Menino saiu do alto. temente a Deus. Temente a Deus, Fez- cara? Nossa, Que muito legal, é temente a mesmo? Deus. Eu tenho uma curiosidade, lá do Fama ainda. Qual foi a experiência que você teve da sua participação? Mesmo que foi 40 dias, mas de estar, como todo reality, todo mundo tem essa curiosidade, né? Tá Sim. confinado, né? Esses dias. Você teve alguma experiência? Você aprendeu algo com isso, Davi? Eu tive muita saudade da família, né? 40 dias longe da família, mas eu tive um problema de rinite, cara, lá dentro. Muito carpete, ar-condicionado. Aí me atacou uma rinite Uau. que não era comum em mim. E aí eu perdi toda a minha ressonância daqui, nasal, que é onde eu construía os meus timbres, né? Os meus agudos são todos construídos aqui nessa ressonância nasal. Então, os meus agudos são todos construídos nessa região. Aí eu perdi essa ressonância, eu perdi esse registro, né? Foi um desafio, cara, conseguir cantar lá daquele jeito. E outra coisa, né? A minha escola é Black Music e Jazz, né? Eu sempre escutei Spyro Gyra, sempre escutei Dave Weckl, só instrumental, muito instrumental. Então, Joe Contrane, sempre estudei sax. Então, eu tinha uma concepção de um músico um pouco mais sofisticado. E aí os professores batiam de frente comigo, né? Não, você tem que ser menos. E eu queria fazer mais. Então foi uma briga lá, né? Uma disputa, né? Em defender que a música pode ser uma música complexa e ela é agradável ao mesmo tempo, né? Sim. Que acho que é a briga de todo músico de qualidade. Ele quer fazer uma coisa bem feita de qualidade. Sim, porque né? ele ouve coisa boa, ele quer Quando ele reproduz, não tem como. Tem que sair da mesma forma. Você canta o que você comeu, né? Exato. Você é o que você come. Exatamente. E você canta o que você... o que você absorve, não tem como. É... E eu lembro que eu dormia escutando os discos do Take Six. Uau. Então eu ponho um fone de ouvido, meu tinha um Discman, e eu dormia, porque na época tinha um curso de inglês que chamava Sleep Learning. É muito bom pra ouvir até hoje, né? O Sleep Learning era uma técnica que você aprendia inglês dormindo. E aí eu falei, pô, se dá certo pro inglês, dá certo pra música. Então eu dormia ouvindo o Take Six. Aí quando eu ia cantar, os melismas, as frases... lembrava porque já estava era automático. Gravado ali. Tava ali. Então eu absorvi aquilo. Né? De bate pronto já, Davi, já entre amigos aqui. A gente tem o Davi que é cantor, que é empresário, tantos outros títulos. Mas assim, o Davi é um cara que ele tem muito resultado, sabe o que tá falando. Se você pudesse dar uma dica para quem faz aula de canto, mas trava no melisma, tem vontade de aprender, mas trava. Você teria alguma dica fácil, assim, tipo um beabá de como fazer um melisma? Bom, eu não sou muito melismeiro. Não é uma coisa que eu domino. Os meus melismas são muito simples, assim, realmente básicos, né? Mas tem um exercício fácil que você falar, a gente faz assim. Porque o melisma, ele é um desenho de uma apogiatura. É uma apogiatura melismática. A apogiatura é o... Então, o melisma, ele é como um músico que estuda, um guitarrista que estuda solos. Todo guitarrista que estuda solos, ele tem que ter frases prontas para usar na hora. Então, você vai escutar um melisma que você gosta. Gostei de uma frase? Então, você vai estudar essa frase devagar, vai pegar a frase. Agora, você tem que ter domínio
da técnica de respiração, para esse melisma ficar bonito, né? Então, o melisma é uma coisa que ele tem que ser estudado, né? Então, tem que estudar técnica, tem que estar com a respiração em dia. Funciona aquele exercício de ralentar, por exemplo, colocar aquele exercício e diminuir a velocidade para ele Sim, fazer é como um de forma instrumentista. lenta? Como que um saxofonista estuda uma frase? Então você vai devagar. Isso funciona também para praticar melisma. Então, o melisma Top. nada mais é do que um improviso, é uma frase. É um fraseado, né? É uma frase musical de uma nota a outra. Então, o cara vai dizer... Ele fala... Então, isso é um melisma. Ele é uma frase que vai ligar uma nota à outra. Então, ele tem que estudar essa frase devagar. Bom. E engraçado, gente, é assim, ó, Davi Fantasini tem uma história muito bonita. Todo mundo aqui que está assistindo já conhece, mas quem ainda não ouviu falar, gente, você vai pesquisar lá no YouTube, tem muita coisa boa do Davi Fantasini. E eu vejo assim que você é um cara que estuda, que busca conhecimento. Tudo que você faz, você sabe o que você está fazendo. Você não está se aventurando. Você é um cara Aconteceu com exigente. os últimos 6 meses, eu lancei 6 músicas de uma live que eu gravei em 2021, logo após a minha saída da internação do Covid. Uau. Então, eu fiquei 7 dias internado com Covid, 50% pulmão comprometido. 3 dias depois, eu tinha uma live contratada pelo Doninha. E eu tinha que gravar. Eu não cancelei. E não teve ensaio. Então, a gente ensaiou pelo WhatsApp. Faz assim, Uau. essa música faz assim. Ó, essa faz esse groove. Ah, esse baixo é legal. Foi tudo pelo WhatsApp. E aí, no dia eu estava bem comprometido, né? E aí eu digo assim, por que eu consegui? Foi como a minha prerrogativa dessa live que eu lancei. Eu lancei 6 músicas, né? Eu transformei o Doninha me... Deixa eu tomar uma água que eu tô... Pegou aqui. Foi uma época boa, né? Na época das lives do... Isso, as Doninha, lives foi uma época culturais, muito né? Que ele bacana. promoveu. Na época da pandemia, né? Foi, porque não Muito tinha show. importante. Então aí a gente fazia essas Fantástico. lives. E aí, é o que eu digo, eu só consegui gravar 45 minutos cantando 3 dias depois de sair de uma internação do Covid, Uau. por 2 motivos. Milagre de Deus. Sim. Deus fez um milagre. Incontestável, né? Segundo, eu estava preparado para viver o milagre. Então, a gente precisa estar preparado para viver o milagre. Porque eu Sim. costumo dizer que Deus não faz mágica. Sim. Deus faz milagre. Sim. E o milagre é um processo de transformação. Ele é um processo interno que resulta em algo externo. Mágica não. Mágica é truque. Sim. Só que a mágica ela é uma mentira. Então tem gente, e essa geração que a gente está vendo crescer agora, é uma geração que quer mágica. Ela quer fácil. Então é a geração da dica. Dê uma dica de como fazer um melisma. Não existe uma dica que vá te ensinar a fazer um bom melisma. O que você tem que fazer é estudar técnica de respiração, estudar articulação, estudar ressonância. Fazer a sua parte. Você tem que estudar. Tem que estudar. É só que a gente vive hoje uma geração do rápido. Sim. 3 dicas para sim. fazer melisma. Pronto. E aí o Exato. cara acha que está fazendo melisma, mas ele está fazendo vergonha. Sim. Então a gente vê uma geração de cantores hoje que é vergonhoso, usando vibrato caprino. Isso não é um vibrato. Caprino. De cabra, né? Caprino de cabra. Usando melismas horríveis, mal feitos, desafinando, semitonando. Então você vê uma geração da dica rápida, que cresceu com dica rápida, não construiu, né, algo sólido. Então isso é para tudo. Ganha-se dinheiro muito rápido, mas perde-se o dinheiro muito rápido. Então, eu costumo dizer que Deus faz milagre, e milagre é uma construção que Deus faz na nossa vida. Mas você acha que o milagre Deus só pode fazer se a pessoa quiser? Se estiver a pessoa preparada. estiver preparada. Porque o milagre só acontece depois de uma transformação interna. Toda vez que Jesus fazia um milagre, ele dizia assim, a sua fé te salvou. Te curou. Então, alguma coisa dentro daquela pessoa foi transformada. Pela pregação, pela presença então, por exemplo, dele a ali. mulher do fluxo de sangue, ela teve uma revelação de que se ela tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Quem disse isso para ela? Quem contou para aquela foi mulher? gerado ali já. Então, Já tinha fé para o que é receber. fé? Fé é revelação.
E quem dá é só Deus, né? Entendeu? Então, fé é diferente de Fantástico acreditar. isso. Por isso que Abraão é o pai da fé, porque Abraão recebia revelação de Deus. Se você pegar todos os versículos do Novo Testamento que tem a palavra fé e transformar por revelação, você vai entender o que é fé. Sem revelação, é impossível agradar a Deus. Porque se você não tiver uma Fé sem revelação do que Deus quer, como que você vai agradar a Deus? Uau. Então Você tem tá alguns doido, coisa conceitos. O linda. conceito de fé é algo que precisa ser discutido. E isso a gente pode usar em qualquer situação, no trabalho, no casamento, no seu dia a dia. Como a gente estava falando aqui de música, né? Uhum, Até para você acreditar no seu trabalho, sim. no ministério, na sua profissão, no que você faz, se você não acreditar, não entender a revelação que Deus tem, Isso. não tem como Deus operar o É. milagre. Vai ficar patinando e não vai Porque acontecer o milagre. Hebreus diz que a fé é um firme fundamento. Então ela é uma certeza inabalável. A gente não tem como ter certeza de nada se ela não for comunicada, revelada por Deus. Qualquer coisa que você tiver certeza que não tenha sido revelado por Deus é conjectura humana. Então a fé é dom de Deus. A Bíblia diz que fé é dom de Deus. Então a fé não é algo natural. Fé é algo sobrenatural que vem de Deus, é uma revelação de Deus ao ser humano, e aí ele decide se crer ou não, se acredita ou não. Fé é diferente de crer. Tem muita gente que confunde fé com acreditar. Você precisa ter fé. Ele está querendo dizer o quê? Você precisa acreditar. Mas acreditar no quê? Você entende? Então, você alguma vez acreditou em alguma coisa com muita força e aquilo não era verdade? Você já acreditou num projeto que não deu certo? Sim. Então você não teve fé? Interessante. Você entendeu? Sim. Mas quando você tem fé, vai dar certo. Porque fé não é o que você acredita. Fé é uma revelação que vem de Deus, é uma certeza absoluta de que aquilo vai acontecer. Independente do tempo. Independente do tempo. Perfeito. O Davi, você que teve uma história tão linda no gospel, né? Dividimos os palcos algumas vezes na Line Records, que a gente fez parte do casting lá. Foi uma época muito boa do gospel. Queria que você falasse um pouquinho como foi essa experiência, né? De estar cantando ao lado de tantas pessoas ali que a gente teve ao lado de Jamile, sim, na época Robson Monteiro, Soraya Moraes. Como foi essa fase para você? Foi muito legal, cara. Foi muito, porque eu já tinha o primeiro disco, que é Amigo de Deus, que foi um disco independente. Esse disco. Aí entra na parte do empreendedorismo, né, cara? Eu já era empreendedor nessa época, 2000, 2001. Eu não tinha dinheiro para fabricar o disco, então eu fazia em casa. Eu tinha um computador que gravava o CD em casa, aí eu ia na Conde Sarzedas, comprava a caixinha, comprava o plastiquinho, mandei imprimir a capa, e aí eu montava em casa o CD, punha o plastiquinho com secador de cabelo, lacrava e ia nas igrejas vender aquele disco. Então era fabricação caseira mesmo. As primeiras 5.000 cópias eu fiz em casa. Né? As primeiras 1.000 cópias eu fiz em casa. Depois, com o dinheiro das 1.000, eu mandei fazer na fábrica. Então, assim, empreender. Isso é empreender, cara. Do nada fantástico. Você... E aí, eu tô já com o primeiro disco lançado, tinha passado pelo Fama, e aí o Samuel Modesto me apresenta por Jonas Trank, né, um empresário, que tinha uma produtora chamada 3R Produções, 3R. Que decidiu investir na minha carreira, Lígia Moisés. E aí ele faz uma parceria com a Line Records e os artistas da 3R são distribuídos pela Line e a gente entra no casting da Line. Qual foi o nome desse CD pela Line? Foi o Tempo de Restituição. Que a gente gravou uma música junto, né? Lembra dessa? Um trechinho? Vamos Bora. Só misericórdia. Davi Fantasino, eu tive a honra. Misericórdia, Senhor, se derrama. Tua misericórdia está sobre mim. Tua misericórdia, Senhor, está sobre mim. E eu recebo tua graça. E eu recebo teu amor. E eu cantarei pra sempre. Coisa linda. 2007. A gente gravou esse DVD. DVD gravado ali, inclusive no estúdio na época da Mara Maravilha. Da Mari e do Paulinho. O estúdio é do Paulinho até hoje. Ai, tem uma TV lá. Hoje é o Rinaldi, né? Que tem a TV Mais Família.
mais família, assim. Isso. Foi o Wesley Ross que fez Produziu, a produção na época. isso mesmo. Canções lindas. Gente, depois daqui, termina o programa com a gente aqui, tá? Então fica até o final, mas depois faz questão de procurar lá. A gente DVD tá lindo, só canções lindas. Tem você, tem a Soraya Moraes. Soraya Com a Moraes. música Poder da Fé. Sim. Essa fé que faz o fraco Meu Deus. vencer. Composição sua? É do Wesley. Do Wesley. Do Wesley. Eu fui o Tem segundo a composição gravar. sua? Você é compositor também, né? Também, Ah. muito pouco. Tá. Tenho poucas composições. Tem uma agora que eu vou lançar. Sobre tudo reina o Senhor, soberano é o Senhor, na batalha Ele é por nós. Qual o estilo dela? Eu tô Essa imaginando ela é- meio Cara, ela é um Black- black music, mas é pop, é um black pop. black pop. Eu Uau, fui tô curioso. Eu fui mais ou menos. Eu gosto muito do Michael Jackson, né, cara? O Michael é um cara que revolucionou. Ele é um cara que conseguiu misturar o pop, o black e o rock and roll na mesma coisa, né? Uau. Então, por isso que ele é o rei do pop, mas ele também. As músicas do Michael são muito rock and roll, né? No segundo disco em diante. O primeiro é disco music. O segundo vira pop rock, black. Tanto que no show era É animal, pegada rock de and roll rock pra and roll. caramba, né? E aí eu fui nessa linha do Michael. legal, legal. Ah, eu sou suspeito de falar, né, cara? Pô, admiro demais o Davi Fantasini. Chega de rasgação de seda aqui. Quero falar um pouquinho pra você, ó. Ninguém consegue cuidar de multidões, né? Davi Fantasini, pastor, uma vida inteira, sem antes cuidar da própria casa. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância da Paulinha, desses meninos bonitos que você tem. Meu Deus, molecada bonita. Queria que você falasse qual a importância da família na sua vida. Ah, a Paula é a mulher que mudou a história da minha vida, né? Eu era muito solitário, eu era o gordinho, né? Que ninguém queria nada. E aí eu conheci a Paula, tinha acabado de fazer cirurgia, ainda pesava 120 quilos ainda. E aí ela casou com um gordinho e amanheceu com um magrinho, né? Olha isso. Eu cheguei a pesar 69 quilos. Uau. Na época tem um vídeo meu no Troféu Talento, cantando aquela música eu quero é Deus. Já tava magro. É, tava super magro, tava Uau. careca, parecia as veias, assim, tão magro que eu tava. Esse é um dos vídeos que eu mais tenho visualização no Instagram, no YouTube, porque é um arranjo fantástico do Minunes, com uma banda incrível tocando. Foi muito legal, foi um desafio, porque eu tinha acabado de fazer a cirurgia, eu tava estudando de novo, porque a musculatura, a cirurgia que eu fiz é muito invasiva, né? Então eu fiquei 6 meses sem cantar, e aí eu tive que voltar a estudar a técnica. Hoje mudou muitas técnicas, né? Esse tipo de Sim, cirurgia hoje é tá muito mais muito mais tranquilo. Então a minha cirurgia era aberta, né? Então eu demorei 6 meses de recuperação. Bom, Fiquei 8 meses sem voltar a cantar. Então eu tive que treinar de novo toda a minha musculatura. uau. Então foi um Que nem desafio. o cara parar de andar e começar É a isso andar mesmo. novamente. E aí foi um desafio. Então, a Paula é a mulher que mudou a história da minha vida, né? Eu conheci ela em Guaíra, no interior do Paraná, e foi algo de Deus. A gente namorou, noivou e casou em 8 meses. Eu tive que ser Que rápido, senão legal. vai que essa mulher desiste Né? de mim, né? Que Aí legal. E é uma são querida. 22 anos 22 quase anos. juntos. Você tem o Matheus. 2 filhos. Matheus Matheus tem 11 e o Davi 11, tem 15. Davi tem 15 anos. 15 anos Que legal. também. O que ser pai do Matheus e do Davi te ensinou, Davi? Me ensinou a ser mais compreensivo, né? Manter mais a calma, respirar fundo, porque criança dá muito trabalho, Sim. né? Exige muito dos pais, mas mais do que tudo me ensinou a me doar, né? Me deixar muitas vezes em segundo plano. Muitas vezes você divide o seu prato com o filho, né? Pai, me dá um pedaço dessa carne, né? Você já faz isso quando casa, né? Coisa quando era solteiro, jamais, né? Isso aí é Jamais. briga. Não. Tira o olho. É minha, essa E comida com é o filho? minha. Com o filho, então o filho ele exige mais de você, né? Eu costumo dizer que homens que têm filhos se tornam maduros. A maturidade vem com os filhos que trazem maturidade pra gente, porque você tem que se negar muito, né? E a maturidade vem disso. Acho que o maior sinal de maturidade de uma pessoa é quando ela abre mão dela mesma para que as coisas fiquem bem, sabe? O sacrifício do homem. O homem, quando tem filhos, ele aprende a se sacrificar. A mulher, muito mais, né?
Então, a maternidade ensina a mulher a se sacrificar pela criança, né? A amamentação é dolorosa, o parto é doloroso. Então, a mulher se sacrifica muito pelo filho, muito mais do que o homem. Muito Por mais. isso que as mulheres são mais maduras do que os Homem é homens. tudo Porque medroso, elas chorão, vivem a jamais aguenta. maternidade. Ela vive a maternidade muito mais intenso que a gente. O homem jamais aguentaria aquela dor lá. Não, não. Morria Por na isso- hora. Morria ali na hora. Meu Deus. Então, amamentar é doloroso demais. Então, por isso que as mulheres são mais maduras do que os homens, Que porque elas legal. sofrem mais na maturidade. Interessante Você isso. sabe que a gente tem uma glândula chamada amígdala dentro do cérebro da gente. E a amígdala, ela é responsável pelo alerta, pela sobrevivência, né? Então, quando você toma um susto, é a amígdala que acende. A mulher, quando ela dá à luz, a amígdala dela dobra de tamanho. Uau. Por isso que ela fica sensível. Por isso que o sono fica mais leve. Porque ela precisa que esse sinal de alerta esteja mais sensível por causa da criança. Só que, infelizmente, essa glândula nunca mais volta ao tamanho normal. Por isso que a mulher fica mais estressada depois que tem Uau. filho. Então, ó, os maridos aí, por favor, depois dessa É aula aqui, fisiológico. essa aula aqui de fisiologia com o Davi Fantasino, por favor, A amígdala entendam aumenta. mais a sua esposa. não é que ela mudou internamente. Fisiologicamente, ela não é mais a mesma pessoa. Ela Não. muda. E aí é que o homem tem que ter maturidade para saber que a esposa não é mais aquela com quem Não ele é mais a casou. mesma. Não é, ela não é. Temperamento não, mas o comportamento dela vai mudar. Ela vai ser mais estressada, não tem como. A mulher muda depois que ela tem filhos. E por falar em comportamento e saber, né, entender, no caso, a mulher, né, você comentou, né, que você hoje é servidor público, né, que ajuda as pessoas, né, com o seu dom, como um gestor, né, que se descobriu como um gestor. E a pergunta é assim, você foi pastor, né, pastoreou tantas pessoas, ajudou, né, viu transformação na vida das pessoas através da sua vida, o dom que Sim. Deus te deu. E assim, você acredita, né, que fazendo o que você faz, você ainda está... esse é o seu ministério, de ajudar as pessoas? Você tá no lugar Sim. que Deus tem para você? Sim, Que nem você hoje- falou a revelação. Isso. Então, eu tenho 2 anos que eu me desliguei da Igreja Bola de Neve, né? Para mim foi muito traumático a morte do Rina. Ele morreu nos meus braços. Eu que socorri ele na estrada, eu estava de moto junto com ele. E assim, domingo eu estava numa igreja e cantaram a música Rio Azul, né? Que é Morte e Choro. E eu comecei a chorar porque eu lembrei do velório que a gente cantou essa música, se despedindo dele, né? E a morte do Rina foi muito trágica para mim e ficou insuportável continuar na Igreja Bola de Neve depois da partida dele. E aí eu me descubro na secretaria, né? E é uma secretaria que se relaciona com pastores, e a gente cuida de um evento da cidade de Barueri, que é a Semana da Cultura Cristã, que acontece agora de 14 a 19 de setembro, né? E eu quero convidar, inclusive, as igrejas, quero fazer esse convite para as igrejas. Do dia 14 ao dia 19 de setembro acontece a Semana da Cultura Cristã, que é realizada pela Secretaria de Relações Institucionais, na pessoa do secretário Mário Triniboli Júnior. E a Semana da Cultura Cristã tem 3 momentos assim fantásticos, que eu até faço uma analogia com o Tabernáculo de Moisés, que é o Átrio, o Santo e o Santíssimo, né? A gente tem um momento de leitura da palavra, do dia 14 até o dia 18. A Bíblia é lida no Boulevard, no centro da cidade, ininterruptamente. Então, por 100 horas, sem interrupção, a Bíblia é lida. A gente precisa muito da sua ajuda. Pastor, você que é pastor de igreja, envolve a sua igreja nessa leitura bíblica. É um desafio ler a Bíblia de segunda a sexta, sem parar. Então, a gente precisa muito da ajuda das igrejas, principalmente na madrugada, que poucas pessoas querem fazer o sacrifício de levantar de madrugada para vir ler a Bíblia. Mas eu acredito que isso é algo que é plantar uma semente na cidade onde você mora. E aí, depois desses 5 dias de leitura bíblica, acontece a Marcha para Jesus, que é um momento profético. A igreja sai do Belval e vai até o ginásio ali, o estacionamento do ginásio José Correia. E aí a terceira parte da Semana da Cultura Cristã, que é o Show Celebra. Então, primeiro a gente profetiza a palavra no Boulevard, depois a gente profetiza marchando a conquista e a gente celebra, finalizando o Show Celebra, que finaliza no dia 19 de setembro, a Semana da Cultura Cristã. Eu quero incentivar você, que é cristão, a participar desse evento fantástico, com o aval da Prefeitura de Barueri. Então, gente, você está vendo aqui embaixo o arroba aqui, arroba
Semana Cristã, é isso? Isso, Semana Então Cristã. segue lá também nas redes sociais para ficar ligadinho aí nessa programação que vai ser um marco para a cidade de Barueri. Davi, você que né, tem um ministério, como servidor público, você está servindo pessoas, Sim. né? Na gestão, ajudando, coordenando. E, cara, você já teve alguma experiência nesse tempo que você está lá, de ver que o dom que você tem, seja cantando, seja servindo, você tem alguma experiência, algum testemunho que você vivenciou com essas pessoas que você serve? Você tem alguma coisa? Tenho duas. Porque Pra contar é pra bem gente? recente, faz 2 meses que eu tô na secretaria, bem recente mesmo. Ai, que legal. Então, assim, um momento muito especial para mim foi a oração pela cidade. Toda primeira segunda-feira do mês, às 5 horas da tarde, os pastores se reúnem no gabinete do prefeito legal. para orar pela cidade. Isso para mim foi muito emocionante. No gabinete do prefeito. Do prefeito. Que fantástico. E aí cara. isso é fantástico, saber que os pastores... E a hora que eu me vi ali, né, eu me vi na sala de reuniões do prefeito, que eu vi aquela cena, eu fiquei muito emocionado. Porque as pessoas pensam que servir, né, no caso, na igreja, né, o ministério é dentro da igreja, né? E o que você pensa nisso? Você consegue exercer o seu chamado, né, a revelação que Deus tem para a sua vida? Você consegue exercer isso, mesmo sendo um servidor público ou fazendo qualquer outro trabalho secular? Você consegue? Qualquer um, por exemplo, qualquer profissional está sendo o reino de Deus onde ele está. Né? Então, onde você estiver, leve o reino de Deus. Então, se você é engenheiro, leve o reino de Deus nos lugares onde você está trabalhando, né? Até recentemente tive uma conversa com uma deputada e eu falei para ela, deputada, eu pastoreio pessoas, a senhora pastoreia cidades. Né? Então, um político honesto, temente a Deus, ele vai beneficiar a cidade que ele cuida, né? Que ele zela por ela. Então, a gente precisa de representantes do reino em todas as esferas de atuação da sociedade. Então, não importa o que você faz hoje, sirva a Deus no lugar onde você está. Né? Quando alguém pergunta para Jesus o que é servir ao próximo, ele dá o exemplo de quem? De um homem que estava passando por um caminho, viu alguém no chão, ele não sabia o que tinha acontecido. A gente sabe da história, a gente sabe que ele tinha sido assaltado, mas o bom samaritano passou ali e tudo que ele viu foi um homem caído no chão. Ele não perguntou quem ele era, o que ele tinha feito, se ele tinha merecido estar naquela situação. Ele simplesmente curou as feridas daquele homem, levou ele para um lugar, pagou a conta dele e falou assim, ó, se ele gastar mais, quando eu voltar eu te pago. Então, será que hoje você passa pelas ruas e encontra alguém caído no chão e você vai e oferece um alimento, oferece uma água, oferece ajuda para essa pessoa? Então você vê que Jesus está mostrando que servir ao próximo não é só pregar a Bíblia. Servir ao próximo é servir, dando comida, dando água, dando abrigo, dando consolo, dando conforto para as pessoas. Né? Quando Jesus fala, ele lê Isaías, ali ele abre o rolo e fala assim, o Deus me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos, né? Pregar o evangelho aos pobres. Então Jesus está falando de coisas práticas. Então servir a Deus tem que ser na prática. Servir a Deus não é ir para o culto. Ir para o culto não é servir a Deus, desculpa. Fantástico. Servir a Deus é na rua. É no dia a dia, porque servir, ir lá tocar no louvor da sua igreja não é servir a Deus, é adorar a Deus. Você vai para o culto para adorar, você vai para o culto para entregar algo para Deus. Agora você serve a Deus servindo pessoas. Deus não precisa ser servido de nada, Deus não tem falta de nada. Você serve a Deus servindo pessoas. E você só serve pessoas no seu dia a dia. Então, se você realmente quer servir a Deus, sirva pessoas. Você vai se descobrir servindo a Deus, ajudando as pessoas. Meu Deus, que coisa linda. E é exatamente isso. Eu acredito muito nisso. Você falou algo sendo usado muito por Deus, porque muitas vezes a questão da religiosidade acaba separando pessoas. Né? A gente teve uma época lá em Sorocaba. O cara que é corintiano, o cara que é palmeirense. Sim. E esquece o amor ao futebol. É isso aí. É o partidarismo que acaba separando as pessoas. A gente teve uma fase lá em Sorocaba, uma época, em que a gente saiu nas casas do bairro onde era a igreja e perguntando, olha, seu muro precisa de uma pintura. A gente pode vir aqui sábado e pintar o muro da sua casa? Que bonito, cara. Isso é a igreja servindo ao bairro. O pessoal vai ficar tão grato, falou, meu filho, o que vocês querem?
Vocês querem falar de Jesus para mim? Eu falo. Vai, quer fazer culto? Faz o que quiser. Ó, a sua grama precisa ser cortada. A gente poderia... Mas quem são vocês? bonito, A gente é da igreja aqui na esquina. Aham. A gente queria vir sábado cortar a grama da sua casa. Pronto. Você A entendeu? gratidão que gera naquele coração Você entendeu? Então, é a igreja abre portas. servindo ao bairro. Igreja sendo Porque igreja. quem não serve, não serve. Não serve pra nada. Ai, gente, que programa top demais. Ó, nosso programa tá indo pro final. Aquele momento que a gente fica chateado, falando, ai, caramba, é tão pouco, né, gente? Mas antes de finalizar, tem um bate-bola muito legal. Você joga bola? Você gosta de futebol? Não jogo Não? futebol. Mas joga bola? Eu era o gordinho, cara. Nunca joguei. Eu tinha testado de pé chato Seus- pra não poder jogar futebol na escola. Seus meninos jogam bola? Eles gostam? O Matheus gosta de Gosta de jogar futebol, futebol. gosta de basquete. Então vamos ver se o Davi Fantasini vai se dar bem aqui no Boa. nosso bate-bola entre amigos. Vamos lá. Ó, eu vou te falar. E você vai me responder em uma palavra, ok? Tá. Fé. Revelação. Uau. Família. Estrutura. Perdão. Necessário. Graça. Eu preciso aceitar a graça, porque senão... E eu preciso entender que a graça não é de graça, ela tem um preço. Amém. E alguém pagou por ele. Uma palavra mais maravilhosa. Vamos lá. Esperança. Jesus. Uau. Sucesso. Fazer a vontade de Deus. Música. Válvula de escape. Eita. Propósito. Propósito Uma palavra. é uma descoberta. Uau. Porque o propósito, ele é um quebra-cabeça, né? Você já fez quebra-cabeça? Já, muito. Quando que você enxerga o propósito? Só na última peça. Só na última. Então as pessoas vinham na igreja e me perguntam assim, pastor, quando que eu vou descobrir o meu propósito de maneira completa? Eu falei, o dia que você morrer. O dia que você morrer, você vai montar a última peça do quebra-cabeça. Aí você fala assim, agora eu entendi. Então você não vai entender agora. Uau. Esquece. Ó, então a última, em uma palavra mais difícil, tá? Quem pra você é Jesus? Meu melhor amigo. Top. Já prepara aquela música que a gente ia fazer, que a gente combinou que não fez, pra gente fazer no final. E tem um pensamento, um sentimento de que quando a gente consegue entender quem nós somos em Deus, né, a revelação de quem nós somos, o propósito de Deus para nossa vida, principalmente a gente entendendo que a nossa criança interior, que muitos coaches falam, né, de ressignificar situações de traumas da infância, que a gente consegue ser um adulto melhor. Certo. Se você hoje imagina, né, que o Davi Fantasini, antes de imaginar que ele ia cantar, que ele ia ser uma das vozes mais bonitas do gospel, se você pudesse, né, olhar para esse Davi hoje e poder dar um conselho para ele. Diga mais não. Diga mais não? Diga não para as pessoas. Boa. Não. Saiba dizer não. Eu falei muitas vezes sim, não querendo falar, me sentindo obrigado a fazer. O não é libertador? Não vou fazer. O não é saudável? É saudável, necessário. Porque da mesma forma como você, sua história é linda. Eu descobri muitas coisas de você, é inspirador mesmo a sua história. Obrigado por compartilhar com a gente, sinto honrado. Mas da mesma forma, né, que aconteceu com você, tem muitos Davi Fantasini por aí, por todo o Brasil. E qual que é a mensagem final que você pode deixar na câmera 2 ali? 2, né? Isso aí. Câmera Direção, 2. isso, né? Que mensagem você pode dizer para essa galera, né? Que músicos, cantores, empresários, empreendedores, qual que é a mensagem que você deixa para essa galera? Eu quero dizer para você que a coisa mais importante da sua vida é quando você tiver uma revelação de quem é Jesus. Quando Pedro descobriu quem era Jesus, e ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Pedro descobre quem ele era. Quando você descobrir quem é Jesus, você vai descobrir quem é você, porque você veio dele, ele é sua origem e ele é seu destino. Então, a coisa mais importante da sua vida é ter um encontro com Jesus, é ter uma revelação de quem é Jesus. Quando Pedro diz para Jesus a revelação que ele recebe do Pai, Jesus devolve para Pedro uma revelação de quem ele era. E ele diz assim, você não é Simão, o pescador, mas você é Pedro, o apóstolo. Então quero dizer para você que você não é quem você pensa que você é.
Você não é essa pessoa que você está vivendo hoje. Isso que você está vivendo é só um resultado dos seus erros, das suas falhas, dos seus acertos. Mas isso que você está vivendo agora não é você. Você é quem Deus te criou para ser. Você não é Simão, o pescador. Você é Pedro, o apóstolo, chamado por Jesus para manifestar o reino nessa terra. E você só vai descobrir isso quando você tiver uma revelação de Jesus. Amém? Top demais, gente. Tem esse livro Não maravilhoso. falamos do livro, né? Próximo Código programa vem falar Josué. dele. Precisa voltar. Ó, o papel da igreja pós-pandemia. Tire o olho porque esse é meu. Pessoal quiser adquirir o livro, como que faz? Mercado Livre. Mercado Tem no Livre. Mercado Livre. Tem nas suas redes sociais também. Também pelo meu Instagram dá Tá pra aqui falar embaixo, comigo. gente. Como que é o seu Instagram? É o PR David Fantasini. PR de pastor. É, David Fantasini. David com D. Isso. Fantasini com 2 E. Isso. Fantasini. Então Igual tá. pizza. Gente, eu já li esse livro já, mas hoje eu recebi um. E esse aqui, na verdade eu falei que me manda não, esse aqui é para dar de presente para você no nosso kit Entre Amigos, né? Que cada dia tá aumentando mais. Então você também comenta aqui, gente. Cada comentário aqui com a gente, tá curtindo, tá gostando. Seu joinha, já a produção vai anotar o seu nome na nossa lista aqui de participantes. E aí você pode ser o ganhador desse kit e desse livro maravilhoso, Código Josué. Eu tô curioso para saber. Igreja pós-pandemia. Papel da igreja pós-pandemia. Com certeza deve ser um livro que é cura para muitas pessoas, principalmente pessoas que vivem na igreja, ministério. Esse livro fala da volta de Jesus. Da volta de Jesus. Tem uma festa específica que profetiza isso. Cada Uau. festa profetiza algo. Páscoa profetiza a vinda de Jesus, Pentecostes a vinda do Espírito Santo e Sucote a volta de Jesus. Uau. Bom, se você está curioso, então você já sabe o que você tem que fazer. Já entra lá nas redes sociais. Código Josué, pastor David Fantasini, Davi Fantasini, porque ele é meu amigo, eu chamo ele de Davi. Eu falo Davi. Davi, obrigado Eu que por aceitar o convite. Antes da gente finalizar com música, eu queria falar com você que a gente falou hoje sobre tanta coisa bacana aqui, sobre uma história, né, de talento, de luta, né, de muita perseverança e, graças a Deus, muito sucesso, uma família maravilhosa, um cara temente a Deus com tanto resultado. E que tem um curso aí de canto que eu vou garantir o meu, você também vai garantir o seu. Mas por falar em excelência, por falar em qualidade, quero falar também para você sobre a Corban Cine TV. Aqui é uma produtora de áudio e vídeo que fica em Alphaville, que tem a preocupação de entregar para você um projeto que vai ser um sucesso. Então, já vou pedir para nossa produção, roda um VT para a gente rapidinho, para você saber um pouquinho mais sobre a Corban Cine TV. Roda aí. Olha só esse feedback. Trabalho impecável. Esse foi um de muitos outros feedbacks que recebemos de nossos clientes. Esse foi do grande evento que fizemos para o grupo R1, Ricardo Eletro e Rodrigo Nunes. RGV Processos. Evento acontecendo e toda a captação sendo feita na íntegra. Palestras e direcionamento com interações e perguntas do público. Tudo captado com qualidade, profissionalismo e excelência. Se seu evento precisa mostrar qualidade e entrega de excelência, a Corban Cine TV está pronta para realizar tudo em alto nível. E só lembrando, para mais informações, acesse nosso site corbancinetv.com.br. Estamos esperando por você. Corban Cine TV, sua imagem em alto nível. Bom, então você já sabe o que tem que fazer, né? Aqui as redes sociais, @Corban Cine TV, e toda essa equipe, toda essa qualidade aqui, a mais alta tecnologia, um lugar onde você vai ser muito bem recebido e vai tirar o seu projeto do papel e vai ser um sucesso, tá bom? Então, gente, você que está aqui com a gente até o finalzinho, quero agradecer de todo o coração, que Jesus te abençoe, que Deus possa ter aí liberdade de mudar a sua vida, a sua família, o seu coração. Hoje aqui com o Davi Fantasini. Pode abrir aqui, por favor, com o Davi Fantasini, cantor, empresário. Boa.
tantos outros títulos, servidor público, pai, esposa, enfim, mas é meu amigo, desculpa. É isso aí. Sou amigo de Davi Fantasia. Preciso me entregar. Essa é linda, hein? Tem que gravar essa Tem música. muito... Vamos gravar, vamos fazer um feat com ela, hein? E obrigado de coração. Vocês estão aqui com a gente, todos os programas, toda quinta-feira, às 8 da noite. Obrigado, Deus abençoe. E a gente vai finalizar com o quê? Com música Isso boa. aí. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Deus abençoe, beijo no coração de vocês e até o próximo Entre Amigos. Tamo junto, até lá. Música, histórias, inspiração com Gilson.